Boa noite, meus amigos. Está começando mais um OestCast, esse programa que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje não é diferente, porque o meu convidado ele é jornalista, radialista e narrador de futebol. Inclusive eu queria já perguntar para ele se ele voltará a narrar jogos do meu glorioso União Barbarense. Mas depois ele responde depois. Mas sem mais delongas, eu queria, lógico, apresentá-lo. Roberto Miyamoto, muito obrigado por estar aqui presente, por atender o nosso convite. Eu estou muito feliz por tê-lo aqui. É eu que agradeço, né? Um abraço a você, Anderson, aos telespectadores do nosso podcast, o OestCast. Um grande abraço, um prazer realmente estar aqui com você e à disposição, né? Vamos bater esse papo aí, né? Estou à sua disposição. Muito obrigado. Antes da gente dar continuidade ao papo, eu queria dar alguns recados. E o primeiro é sobre, para você que mora em Americana ou trabalha no centro de Americana e bateu aquela fome, aquele horário da xepa, bateu aquela barriga nas costas, vai lá no Dona Laura Restaurante e Marmitaria. Garanto que você vai ser super bem atendido e, claro, o rango é excepcional. Lá tem marmitas de P a GG e também, claro, entrega a delivery. O número é 993119293 e fica localizado na Fernando de Camargo, 567. E também o segundo recado que eu queria falar é para você que quer dar um tapa no telhado. Eu queria falar sobre o Dr. Barbeiro e Associados. Fica lá na rua 15 de novembro, número 52. Cara, vai lá, você vai ser, claro, super bem atendido, dá um tapa no seu visual. Eu mesmo, quando vou lá, acredite se quiser, eu saio bonito. Então, vai lá e, claro, o João, ele é um cara simpaticíssimo, você vai bater um bom papo e ainda vai sair bem legal de lá. Vai lá. E também, por último, mas não menos importante, eu queria falar para você que está construindo ou reformando, eu queria falar do Grupo House. Para você que está precisando de alguém na parte de pintura ou elétrica, vai lá conversar com os caras. É muito importante, eu sei que é difícil essa parte, procurar um bom profissional, então não esquenta a cabeça, elimine problemas, vai lá, converse com o Alex ou com o Beto e olha, entrando em contato com o Alex ou com o Beto, não perca essa chance, você ganha 10% de desconto. Então, eliminando problemas e ganhando 10% de desconto, não tem por que não perder essa oportunidade. Então, é isso. Ufa! Roberto, muito obrigado de novo. Eu queria começar falando que quando eu tive essa ideia de fazer o podcast, uma das pessoas que mais me ajudou no início foi você, não sei se você lembra. Quando eu tive a ideia de fazer o podcast, um piloto lá na Rádio Brasil, não sei se você lembra, eu entrei em contato contigo, lembra? Verdade, eu lembro. E, cara, muito obrigado, você foi super solícito, me encaminhou com as pessoas que eu deveria conversar, e eu fui lá, conversei, fiz o primeiro piloto do meu canal lá na Rádio Brasil. Inclusive, eu queria agradecer à Rádio Brasil, muito obrigado pela oportunidade. Não acabou de não rolando, mas eu super fico grato pela oportunidade, inclusive por você ter tido essa bondade de me encaminhar para falar com as pessoas certas de lá. Muito obrigado mesmo. Que isso, eu fico feliz, eu fico contente, porque toda pessoa que me procura, né, seja ela na parte pessoal ou profissional, a gente procura ajudar da melhor maneira possível, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Sim. E eu estou lembrado, sim, que você procurou, né? A gente tenta encaminhar, né? Sim. Ensinar os caminhos, né? Sim. Mas eu fico contente que você viabilizou um projeto, um sonho antigo seu, sim, né? E sucesso realmente no seu trabalho. Roberto, você
Roberto, nome brasileiro, Sim. mas você é descendente de japonês, certo? Sou descendente de japonês, meus pais Seus pais... eram brasileiros, filhos de japoneses, né? Então você é neto. Então, eu sou terceira geração, Sansei. Sim. Os meus avós japoneses, meus pais Niseis e eu Sansei, terceira geração. Tem essa nomenclatura? Eu não sabia. Sansei, a terceira geração, Yonsei, quarta geração, Nisei, segunda geração. E sim. assim vai, né? Legal. Mas você já foi pro Japão? Já fui. Cara, é um dos países que eu mais tenho vontade de conhecer, sabe? Pela cultura, a arquitetura, sabe? Cultura, costumes. Tenho muita curiosidade de conhecer. Deve ser um país bem legal, né? É claro que quando você fala em Japão, você fala de turismo, né? De conhecer as principais cidades, né? Os monumentos, a cultura, etc. e tal. Eu fui a trabalho, né? Eu fui como um profissional, né? Um trabalhador comum, né? Fiquei lá 1 ano e 10 meses. Foi uma experiência legal, muito válida, né? Bom trabalhar lá? Bom trabalhar. O que você fez lá? Eu trabalhei numa empresa montadora, né? Conhecida de fabricação de chips de computador, de celular, né? É uma empresa chamada Murata, né? Fica em Shimane, né? A cidade é Izumushi, estado de Shimane. Fica só para se ter uma ideia, né? Da extensão. Fica a cerca de 1.000 quilômetros de Tóquio. Seria o interior do Japão, né? Uma cidadezinha de 100 mil habitantes. E eu fiquei lá por 1 ano e 10 meses. E como que é os japoneses com contato contigo? Por você não ser japonês, descendente, a gente tem tratam legal? Como que é? Um problema grande que a gente sente é a questão da língua, né? Você não fala? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco e por conviver com a comunidade brasileira lá, você também relaxa, acaba, né? Você acaba também não se esforçando para aprender, né? E é uma dificuldade, porque você não consegue interagir com eles, né? É apenas aquele cumprimento, aquela formalidade, né? Você, durante o seu período livre lá, você está com brasileiros, né? Então, não rolou, não deu certo. Inclusive, eu tinha uma pretensão profissional de ficar por lá, de aprender bem o japonês para trabalhar numa emissora brasileira de televisão. Que legal, lá seria bem legal, né? Até tive a oportunidade de trabalhar num jornal, mas eu já tinha decidido que viria para o Brasil e o salário, em comparação que eu ganhava numa fábrica, era muito menor. Como eu já tinha decidido vir para o Brasil, eu falei, não compensa, né? Então, já vou embora tal, Mas pintou essa oportunidade de trabalhar num jornal direcionado a brasileiros lá, né, o International Press, em Tóquio. Mas eu já tinha decidido a vir embora, então, como a fábrica paga muito mais em comparação ao jornal, né, eu preferi continuar na fábrica até dar o tempo para vir embora. E como foi na sua infância, assim, seu contato com seus avós? Eles falavam? Tinha contato com a língua, pelo menos? Não, muito pouco, né? Eu perdi o meu avô muito cedo, 6, 7 anos de idade, 5 anos, por aí, né? E depois a minha avó, ela em Votuporanga, né? Eu nasci em Votuporanga, no interior de São Paulo. Não sou barbarense, né? E depois, com 7 anos mais ou menos, eu vim para Americana. Eu vim para Americana com os meus pais, né? E depois, mais tarde, para Santa Bárbara do Oeste, onde estou até hoje, né? Eu lamento um pouco isso, né? Porque a gente, quase todo brasileiro tem, né, um descendente europeu, no caso eu, e a gente perde o contato com a língua, né, dos nossos avós e tal. Por exemplo, eu tenho meus avós são também europeus, mas eu falo muito pouco a língua deles, né? Tipo, eles eram portugueses, então eu não aprendi direito até agora, sabe, a língua. Então... É algo que a turma pergunta e questiona, né? Meus pais, eles sabiam falar alguma coisa em japonês, só que não se comunicavam, né? Com a família, então, quer dizer, não exercitavam, os filhos também a língua não... morre, né? Por exemplo, o seu filho, você tem um filho pequeno, certo? Tenho. Seria bem interessante até para o currículo dele, né? Aprender a língua. A gente
sabe algumas palavras, alguma coisinha, né? Então, e também faz um tempo já, eu voltei de lá, então você acaba esquecendo um pouco também, né? É por isso. Então, você deixou escapar aqui que você não é barbarense. Você nasceu Não, eu nasci em Votuporanga. Começou a sua carreira no jornalismo lá? Não, comecei aqui. Eu vim de Votuporanga mais ou menos uns 7 anos de idade, né? Minha família veio para Americana, né? Naquela época, a Americana era uma cidade que atraía muitos migrantes, né? Então, o pessoal lá daquele interiorzão lá, tanto é que tem muitas famílias vindo daquela região para cá. Você consultar a zona leste de Santa Bárbara do Oeste mesmo... Tem bastante japonês. O que tem muita gente daquela região lá. Ah, sim. Santa Fé do Sul, Votuporanga, Rio Preto, Jales é daquela Jales, etc. Então, o oeste do estado de São Paulo, né? Então, tem muita gente que veio de lá para cá naquela época. Atraído também pelas indústrias. A Americana tinha muitas indústrias, muitos empregos, né? Então, isso facilitava, né, a vinda desses migrantes para cá, onde buscavam uma melhor qualidade de vida, né? Hoje você está na Rádio Brasil, certo? Hoje eu estou na Rádio Brasil. Quanto tempo você está lá? Rádio Brasil, na verdade, eu comecei na Rádio Brasil, né? Entre indas e vindas, eu comecei... sim. Eu apresento o programa Jornal do Brasil, é o jornalismo, né, da emissora, de segunda a sexta-feira há 14 anos. Eu comecei a apresentar esse programa no dia 8 de fevereiro de 2008 e estou até hoje. Então, quer dizer, há 14 anos eu apresento esse programa das 7 da manhã até as 8h30, de segunda a sexta-feira. Então, esse é o período. Mas eu comecei na Rádio Brasil, né, lá atrás. Primeiro emprego de jornalismo foi lá? Foi. Porque aqui em Americana, eu comecei trabalhando profissionalmente numa tinturaria, né? Como auxiliar de expedição. Essa foi a primeira experiência profissional minha, registro em carteira, tudo. E depois já tinha iniciado a faculdade de jornalismo na Unimep, né? Aí eu falei, já acho que chegou a hora de eu buscar algo naquilo que eu estou, né, me formando e algo que eu quero para a minha vida, né? E a partir daí, depois de quase 4 anos nessa empresa, eu pedi a conta e fui trabalhar na Rádio Brasil em Santa Bárbara do Oeste. E daí... Eu fiz um pouquinho da lição de casa, eu vi que você trabalhou pelo menos em alguns grandes veículos de comunicação aqui na região, né? Eu passei por várias, né, várias empresas, né? Na área de comunicação, eu atuei muito na área de assessoria de imprensa, né, também. Sim, na Câmara, né? Câmara, Prefeitura, né? Atuei muitos anos. Em veículos de comunicação, aqui nos 2 jornais da cidade, de Americana, o Liberal, o Todo Dia também trabalhei, né? E as rádios, né? E assessoria de imprensa, que foi o meu forte na área de comunicação. Esse tempo, quantos anos você falou aqui na Rádio Brasil? Só na Rádio última Brasil, passagem agora? Só nessa última passagem, tem 14 anos apresentando o Jornal do Brasil e fazendo também esportes, né? Nesse tempo, quantas... Imagino não, eu vi que você entrevistou algumas personalidades famosas, né? Fernando Haddad, por exemplo. Sim, de vez em quando aparece alguém, né, famoso. Cara, inclusive, no Fernando Haddad, eu acompanhei a entrevista e eu vi que deu muita, não sei se polêmica, mas por causa dessa polarização que a gente vive, né? Acabou nos comentários, eu vi na página da Rádio Brasil, Miyamoto, por que você entrevistou ele? Vou parar de te acompanhar. Isso mesmo, Miyamoto. A polarização está tão grande que as pessoas... Você é jornalista, você entrevista pessoas, você conversa com as pessoas, né? E as pessoas estão nessa neura da polarização, né? Que elas não suportam nem um cara do espectro político contrário delas simplesmente dar uma entrevista, né? Falar. Eu lembro que teve muito disso. Né? As pessoas não entendem, né? Que o jornalismo, né? Que o jornalista... ou o repórter, ou o radialista, né? Ele entrevista as pessoas, né? Ele não é porque ele vai entrevistar uma pessoa que ele está do lado daquela pessoa, sim, né? Sim. Né? Ele faz parte, então, mas as pessoas ligam, né? Acham que não. Você vai entrevistar um candidato de esquerda é porque você é de esquerda, né?
nessa polarização, isso que é ruim, né? Nesse Brasil de hoje, e as redes sociais, nesse ponto, atrapalham muito, né? Sim, porque sim. a pessoa te julga, Esse é o te problema, critica, né? Esse é o problema de todo mundo. Lógico, eu quero que todo mundo tenha voz, mas esse é um problema, né? Inclusive, eu tive amigos, né? Amigos, entre aspas, amigos virtuais e conhecidos também, pessoais, que deixaram de ser amigo no Facebook por causa disso, sabe? Que bobeira, por causa né? disso. Falou, não, então eu não vou deixar de... E você vou conversou? bloquear. E você conversou com essas pessoas? Não conversei mais. Você se esforçou? Também. Não, é meu trabalho. Não adianta. Eu acho que a pessoa tem que entender o nosso papel, né? O papel do jornalista, o papel do entrevistador, o papel do radialista, do repórter, não é? Independente daquilo que ele acha que tem que ser, né? Ele tem que respeitar o nosso trabalho. Quer ouvir? Não quer? Não tem problema, né? Simplesmente tem o botão lá, se você desliga, não liga, né? Acompanha se quiser. A pessoa tem o livre-arbítrio, né? De acompanhar ou não, de seguir ou não, né? Se você não gosta de uma determinada entrevista, de uma determinada emissora, tem outras, né? Uhum. E você está na Rádio Brasil e recentemente ou ainda vai entrar a Rádio Brasil no FM? Não, já entrou no FM. Já entrou? Já entrou no FM 81.9 e também no AM 690, né? A Rádio Brasil transmite agora nessas duas frequências. Sim, eu imagino que agora a audiência vai crescer muito, né? Porque... você está transmitindo em duas faixas, né? Isso. Uma que é a tradição, que é o AM 690, e agora na frequência modulada, né? Uma qualidade de som melhor, né? Sem os ruídos, sem as interferências, né? Uhum. Então, na frequência modulada em 81.9. Só para os nossos amigos terem uma ideia, ainda no AM, a tendência do AM é acabar, né? Sim. As rádios estão migrando para o FM porque o AM vai ser extinto. E essas emissoras que estão migrando vão permanecer ainda por mais 5 anos, operando na amplitude modulada, e depois vão ficar só no FM, né? Mas a Rádio Brasil, ela tem uma audiência boa, né, no AM, e eu digo mais, no rádio físico mesmo, naquele radinho, né? Sim, por exemplo, a avó da tradição, minha... né? É, muito tradicional. Por exemplo, a avó da minha esposa, ela escuta diariamente lá no radinho dela. Não, tem pessoa muito fiel, né? O radinho de pilha, aquele, né? Isso. Meu pai mesmo. Acho muito legal Meu pai, se eu não me engano, mais ou menos tem a sua idade, e meu pai ama o rádio, sabe? Uhum. Dorme com o radinho de pilha dele, sabe? Até hoje. Não, é muito legal, tem muito ouvinte fiel, né? Uhum. E a Rádio Brasil é uma tradição, né? E a direção da emissora sempre procura ter uma programação de qualidade para manter, né, a audiência na região. Eu acho que a Rádio Brasil tem uma liderança consolidada, né, tem uma legião de ouvintes que acompanha a emissora. Esperamos aí que com o FM também possa trazer mais pessoas, né, para a programação, no carro, né, para ouvir a audiência no carro é muito se falou no rádio, né, morrer. Sim. E não, pelo contrário, né, as pessoas na ida para o trabalho, escuta no rádio, na internet, o rádio não vai morrer. Muito se falou no rádio, mas hoje em dia a discussão está mais sobre a TV morrer do que o rádio, né? Sim. Agora, eu acho que o rádio é o maior veículo de comunicação de massa e não vai acabar, né? É o companheiro de todas as horas de todo mundo, né? Pode ter o celular, a tecnologia, a internet, né? Mas eu acho que você consegue acompanhar o rádio também, não? Pelo celular, onde você estiver, na palma da mão, né? Sim. Então, independente de ter o radinho de pilha ou não, o rádio do carro, está muito acessível, né? Isso. Acho que isso ajuda também, né? Uhum. E falamos agora de uma notícia boa que envolve a Rádio Brasil, mas infelizmente há pouco tempo, né, a gente perdeu o Jairo, né? Foi um baque, né? Cara, o Jairo era uma... Eu falei da avó da minha esposa. Uma liderança regional. A avó da minha esposa, ela escutava muito, sabe, o Jairo. Fãs, tipo,
fielmente, sabe? Ele era um ícone, né, do Isso, rádio, do isso. interior, né, do rádio regional, né? Então, muita gente da nossa região ouvia ele, né, na hora do almoço, né? Ele que passou por um monte de emissoras, uma série de emissoras, e estava lá com a gente, né, há tanto tempo. E, infelizmente, né, acabou nos deixando, né? E é uma pena, né? Porque tinha muita linha para queimar ainda. Eu imagino que deve e ter. era líder de audiência no horário. Né? Imagino que deve ter histórias maravilhosas. Com Sem ele dúvida, lá. né? Eu acho que. Tem o filho dele, né? Que Isso. faz a noite agora. O filho dele tá lá, né? O filho dele tá lá no período noturno. Ricardo, né? José Ricardo Camargo Neves, né? Faz um programa no estilo do pai, né? Ele segue os passos do próprio pai à noite. É o programa que começa 15 para 7 da noite até as 8 da noite. Inclusive, eu tive com o Ricardo no podcast dele, bati um papo lá com ele, também tem um podcast, foi bem legal. Que bom, né? Eu acho que ele está perpetuando, né? Aquilo que o pai deixou, ele está tentando continuar, né? Falando na Rádio Brasil, durante as eleições municipais, que teve aquele, digamos assim, aquele erro, né, na contagem de votos lá do Dr. José, que ele estava ganhando e de última hora mudou tudo. Como é que foi? Eu lembro que parou a cidade, assim, né? A eleição municipal, ela é sempre muito concorrida, né? E principalmente no veículo de comunicação como a Rádio Brasil, que sempre trabalhou muito, né, na questão das eleições municipais, até eleições, né, de presidente, governador, deputados. A Rádio Brasil sempre faz um bom trabalho, modéstia à parte, né? E na área de eleições municipais, a rádio sempre fez um bom trabalho, né? Agora, é a questão da matemática, da projeção, né? Eu lembro que teve muita zoação na internet. Não resta dúvida, mas foi um erro de estimativa. Sim, teve, né? Foi um erro. Mas não tira em nada a credibilidade da rádio, então tá aí, seguiu, né? Sim, você tem que admitir que errou. Né? Isso. Eu acho que o veículo de comunicação também erra, está sujeito a erro. Muito importante o meia-culpa, né? Erramos, né? Porque é o seguinte, o pessoal, né, ali, faltaram algumas urnas. E você faz por estimativa. E o pessoal fez por estimativa. Olha, nessa região está ganhando. Isso. Não é? Só que o número de votos de um para o outro foi muito pequeno. Né? E aonde que você cravar às 17 horas e 38 minutos que o candidato venceu, né, é uma afirmação que foi muito séria. Infelizmente, deu no que deu, né? Mas a rádio assumiu toda a responsabilidade, sim. Né? Fez uns comunicados, editorial, dizendo que errou realmente, né? Mas ficou isso, né? Algo que né, não deveria acontecer, mas aconteceu, né? Mas você não acha que... lógico, acho que foi um erro. Mas você não acha que o peso maior foi pelo fato da rádio ter apoiado o Dr. José? Pode ser também, né? Eu acho que... isso que ficou mais, né? Mas se fosse um erro qualquer, assim, errou, tal... Mas acho que ficou essa brincadeira, essa zoação na cidade, que no momento, acho que se deve pelo fato da rádio ter apoiado, né? Sim, claro, mas a gente sabe que o Paulo Delboa, ele sempre foi político, né? Sim. Ele sempre apoia alguém numa determinada eleição, principalmente a eleição municipal, né? E ele estava junto com o grupo do Dr. José. Infelizmente aconteceu isso, né? Foi um erro, né? de estimativa, de projeção. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais de precaução, né? Segurado um pouquinho. Poderia dizer, não, olha, de forma não oficial ainda, né? O candidato X vai ganhar pela nossa contagem aqui, vai dar ele e tal, mas... Vamos esperar um pouquinho. Mas, infelizmente, né, no calor do momento ali, cravaram, né? Eu não estava, né? Eu assisti ao vivo, eu lembro, cara. Mas eu não estava participando da cobertura. Vivo, né? Eu fui assistir estava assistindo, acompanhando ao vivo, aí falou que ganhou e tal. Aí já, tipo, foi num domingo, né? Fui dormir cedo aquele dia para trabalhar. Aí quando eu acordo, eu pego o celular e falei assim,
não entendi nada. E o problema é que deu um apagão no sistema do tribunal também, né? Deu um Então, apagão, para ajudar, aí todo mundo né? ficou, né? Vendido, né? Isso. Então, aí complicou ainda mais a situação, né? Mas que bom que a rádio assumiu que foi um erro e bola pra frente, né? Mas falando, na abertura eu falei que você é jornalista, radialista e também uma profissão, né, que eu admiro muito é o narrador. Você é um bom narrador e eu vou te confessar, falei do União Barbarense, será que você vai narrar jogos do União Barbarense? Eu falo isso pela fase, né, infelizmente, do nosso União Barbarense. É triste, né? Olha, eu não sei. Eu acho que quem poderia responder para você seria hoje o Daniel de Castro, que é o Gordo, o presidente do União Agrícola Por falar Barbarense, nisso, né? fica o convite, Daniel. É? Quero muito bater esse papo contigo. Muitas dúvidas. Mas cara, eu sou apaixonado assim pelo time é o time da minha cidade, né? Então, eu conheci o União Barbarense muito por você, né? Os jogos e também pelo Baquim, na época da Cultura de Sim, Santa Bárbara, claro. né? Grandes jogos, né, cara? O União, né? O União tem uma trajetória muito vitoriosa, né? Lembro Sim. do União de grandes jogos. Sim. Que eu acompanhei o acesso de 98, né, lá em Bauru. Sim, Bauru. Né, depois, na primeira divisão, grandes jogos, vencendo os grandes de São Paulo, né, 99, 2000, campanha de 2012, estádio lotado. 2005 na Série B. 2013 na primeira divisão 2013. Então, bons times, né? Grandes jogos, né? Nossa. Goleada na Ponte Preta em 98, o estádio do União lotado de um domingo de manhã. A União realmente uma trajetória fantástica, grandes jogos, um embaixador de Santa Bárbara do Oeste. Infelizmente hoje, né, tá aí sem disputar campeonato algum, já há algum tempo, alguns anos. Um amor sufocado, né? A gente tinha a esperança de que a União pudesse disputar a Bzinha, que é a quarta divisão, né, a Sub-23, mas a diretoria alegou problemas financeiros. A gente sabe que é difícil tocar o futebol, né, mas não deveria morrer, né? Sim. Tinha que Você acha que volta? Olha, eu não sei, porque tem a questão, tem essa questão da justiça, né? O leilão do estádio Antônio Guimarães. Então a gente não sabe no que vai dar isso, né? Está na justiça, a União está tentando aumentar aí o valor do leilão, né? Não sei se vai conseguir, né? Porque se for na atual situação aquilo que foi ventilado, mal vai dar para pagar a conta, né? Não vai sobrar nada, então não vai ter como investir em outro estádio. Qual que é o valor mesmo? O valor da União deve hoje em torno de uns 15 milhões por aí. O estádio, né? O time quer na faixa de 30 e poucos milhões, mas a justiça não concedeu. Com o estádio junto? Os bens da União Barbarense, né? Sim, aí vende. E aí? Tipo, daí não tem lugar onde jogar. Então, aí mas paga as dívidas, mas não tem lugar onde jogar. É um impasse, né? Quer dizer, você, se de fato for leiloado, você vai conseguir pagar as dívidas, não vai sobrar, né? Da forma como está. É por isso que a União está lutando na justiça para ver se consegue aumentar o valor, né? Para poder sobrar algum dinheiro para aplicar em outra coisa, né? Ou, por exemplo, comprar uma área para fazer um novo estádio e assim por diante, né? Mas vamos esperar aí que a União possa, né, reverter essa situação. Tem tantos estádios aí que foram a leilão, né? O próprio Guarani de Campinas, o Brinco de Ouro, né? E continua lá, o pessoal conseguiu reverter. Tomara que a União consiga, né? Sim. Com o apoio da cidade. Hoje está difícil conseguir apoio, mas que a diretoria possa, ou pelo menos voltar com o time profissional, independente de se tem estádio próprio ou não, né? Mas que volte o futebol profissional que o torcedor está aguardando há muito tempo, né? Eu me lembro muito, assim, tipo, jogos de sábado à tarde, 4 horas, eu ia com os meus amigos ou com meu irmão, e eu tenho essa imagem na minha cabeça, assim, eu olhava para cima, tava você lá narrando, o eco, né, da narração do estádio acanhado, e dava para te ouvir narrando. Cara, eu tenho muita saudade, assim. Que jogo
que você lembra narrando, que foi para você o mais inesquecível, assim? Inesquecível, eu não sei. Talvez pela importância, né? Aquele jogo lá de Bauru. De Bauru? Bauru, 31 de maio de 98, um domingo pela manhã, lá no Alfredo de Castilho. União venceu por 2-0, conquistou o título. Eu vi... Num quadrangular, que a União seria... A União era considerado o azarão, né? Tinha a União, Ponte Preta, o América e o Noroeste de Bauru. União era o azarão. E no fim acabou vencendo e subindo, conquistando o campeonato. Aquela época eu não acompanhava ainda, sou um menino novo, né? Quase trintinha ainda. Mas eu não acompanhava ainda, mas pelo que eu pesquisei depois, eu ouvi falar que foi uma invasão, né? Dos torcedores do União. Foi muita caravana, gente. Né? Foi... Mas antes dessa ainda, teve de 83. Em 83 eu estava chegando a Santa Bárbara, né? Mas foi uma caravana lá no estádio do Pacaembu, né? Já fui. Dezenas de ônibus foram para lá. E o ambiente do estádio é muito gostoso, né, cara? Estádio cheio, nossa, então, né? Olha, não se fala, né? Eu lembro que eu já fui no Pacaembu, assisti o jogo do União. E pra você ver, cara, como que é uma paixão mesmo. Eu sou realmente... Eu, claro, como todo mundo, tenho meu Palmeiras lá, torço também. Só que, sei lá, de um tempo pra cá, eu sou muito mais União Barbarense do que Palmeiras. Sabe? Não sei, mesmo não jogando, hein? Eu achei isso... Eu me assusto até. Acho que é por isso, né? Acho que o time tá precisando da torcida. E acho que eu me apego mais nisso. E por ser bairrista também, da questão da cidade. Você cria uma identidade, né? Isso. E olha que você pega uma fase não muito boa do time, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que eu entendo a fase e eu sei que precisa da ajuda. Né? E você vê que eu sou palmeirense, mas eu vi que eu sou realmente mais União Barbarense, porque quando a última vez que o União estava na primeira divisão paulista, eu fui lá no Pacaembu assistir Palmeiras e União e torci pro União. Sentei lá no junto e torci contra o Palmeiras. E, cara, você vê que o ambiente do estádio é muito legal, né? A zoação, a brincadeira. Eu lembro que perto do Pacaembu, né? O tobogã, onde fica atrás do gol, a torcida do Palmeiras, e a gente ali perto dos banheiros, né? E a torcida do Palmeiras fazendo sinal de cortador de cana pra gente. Eu acho essa brincadeira do estádio, essa coisa, um lance, lógico, né? Sem violência, mas de sacanear o outro, eu acho isso muito legal, sabe? E eu ri, sabe? Eles estavam zoando a gente e eu achei isso muito engraçado. E eu tenho saudade do estádio, eu acho que é um ambiente muito legal, muito família, né? Eu realmente tenho muita saudade. E a gente espera, né, que a União possa voltar, né? Possa voltar. Essa é a nossa esperança. A gente gosta do futebol, gosta do União, né? A gente espera que um dia a União possa voltar aí ao profissionalismo do futebol paulista, né? Mas como que você começou a narrar? Como se descobre que você é um narrador, que você tem dom de narrar? Olha, na verdade, eu entrei para a comunicação, para o jornalismo, pelo rádio. Pela vontade de ser um narrador esportivo, né? Esse era o seu foco desde esse foi o meu primeiro foco, né? Eu me lembro que final de semana, assim, antes de a gente começar, tinha jogos aí no Vitória Escura em Americana, no Vasquinho ali. Vasquinho, né? Não é do meu eu não sei se eram os jogos do AEC ou do próprio Vasquinho. Antes do Rio Branco era AEC, Americana Esporte Clube. E tinha jogos ali, aos finais de semana. Você tinha aquele gravador, né, preto, grandão, um tijolão. Pegava aquele gravador, né, gravador a pilha, aquelas fitas cassete, e eu com mais um amigo, a gente ia lá, brincar de narrar futebol. Ele comentava, fazia reportagem, a gente narrava. Então foi ali, a gente ia brincando, né, gravando as fitas, gravando os pilotos, né, e depois... Então você já entrou para a rádio, digamos assim, que pronto. Não, talvez não. Não, acho que não. Mas aquilo lá era um piloto, né? Sim. Que a gente gravava para ver a nossa possibilidade de vingar ou não, né? Lá na frente como um narrador de futebol. E na rádio é muito mais difícil, né? Porque, tipo, eu falo em questão do narrador da TV, porque é muito mais rápido. Sim. A dinâmica, fala mais rápido. O rádio é emoção, né? Porque não tem a imagem. Muito mais emoção. Porque, às vezes, quando não tinha TV a cabo... falo, sei lá, por exemplo, jogo do Palmeiras, de quinta, mata-mata, Copa do Brasil, eu lembro, Palmeiras e Ipatinga, não me lembro o nome, o ano, mas lembro desse jogo. Cara, uma
puta de uma emoção, assim, tipo, foi pros pênaltis e você morrendo no rádio, que eu não tinha TV a cabo, e era o rádio. Cara, era uma emoção. Não, o rádio que é você não sabe o que tá emoção, acontecendo, né? Você tem que posicionar o ouvinte, né? Nossa. Daquilo que está acontecendo. E às vezes, claro, eu amo a sua profissão, admiro, mas uma sacanagem um pouco do radialista, que às vezes, depois você vai ver na TV, no lance, não passou muito perto do lance. E vocês, tipo, grita e fala assim, nossa, gol. E não, a bola foi longe. Mas tem uns que exageram demais, né? Mas outros são mas mais... faz parte da emoção, mas né? faz parte. Eu acho que o rádio hoje é para... Você tem que levar a emoção, né? E você está me perguntando como é que comecei. Aí eu comecei com um plantão esportivo, né? Aquele radialista que informa os resultados durante uma jornada esportiva. Comecei aqui por Americana, depois fui para Santa Bárbara, né? E a partir daí eu comecei em 83 efetivamente no rádio, né? Fazendo noticiário de cada hora, né? Um informativo, e apresentando programa esportivo, e nas jornadas esportivas de final de semana do União eu fazia plantão, né? E depois eu fui para a prefeitura em 87. Aí eu era o plantão também lá na Rádio Santa Bárbara FM, né? Em 87 a gente tinha um narrador, o nome dele era Tony Costa, né? Ele narrava e eu fazia plantão, tinha os comentaristas, repórteres da rádio, e não sei por que Cargas d'Água parou, assim, em pleno campeonato. Durante a semana você ficou sem narrador, né? Rádio sem narrador. Aí o prefeito era o Zé Maria, e uma vez ele me chamou no gabinete dele, falou: Miyamoto, eu sei que você tem um sonho, né? Você não quer ser narrador? Nossa, era o que eu queria, mas também eu não me sentia pronto, preparado, né? Uhum. Mas fui, né? Encarei o desafio. Nessa hora tem que ir, né? Foi em 1987. Eu me lembro da estreia. Você lembra o jogo que era? O jogo foi lá em Mococa. Rádio. União Barbarense contra o Rádio de Mococa. O União perdeu de 3-0. Era eu narrando, João Caetano nos comentários, Joaquim Bueno nas reportagens, não lembro mais quem que completava aí a nossa transmissão. Mas foi muito difícil, né? O Joaquim Bueno com dor de dente o tempo todo na viagem, então foi difícil para trabalhar, né? E um jogo de estreia, muitos erros, o time perdendo de 3-0, então foi uma estreia razoável. E a partir daí a gente foi, né? E aos poucos vai se aperfeiçoando, claro, né? Eu não me considero um grande narrador, mas um bom narrador, né? Já houve convites para você trabalhar em algum meio de comunicação grande? Assim, não. Mas eu sempre fiz aqui na rádio regional mesmo, né? Sim. E, cara, aqui em Americana, Santa Bárbara, a gente tem uma safra boa, né, de narradores. Porque eu considero uma profissão muito difícil, né? Para se ter um bom número como aqui em Santa Bárbara e Americana tem. Tem você. A nossa região tem grandes narradores, tem né? Tem bons narradores. Esqueci o nome dele que está no Sport TV agora. Quem? Ele que é de Americana. O J. Júnior. Baquim. O Baquim passou pela Sport TV também. Passou pela Sport TV também. Hoje já se aposentou em termos de narração esportiva, né? Está dedicando a outras coisas. Vereador, né? Agora, né? Hoje é vereador, tem outros afazeres, né? Tem um também que era da Rádio Brasil, mas saiu, que é o Ricardo, né? Camargo. O Ricardo hoje faz... ele tem um canal, né? E trabalha também na FPF TV, transmitindo jogos aí. Bons narradores. E também tem uma safra... não sei se eu posso dizer safra nova, porque eu não conheço mais pessoas novas como ele fazendo. Mas tem o Léo, né? O Léo Carigo. Léo Carigo tem minha idade, aqui na Notícia FM. Isso, né? Ele tem minha idade ou é mais novo do que eu. E excelente narrador. Tem grandes profissionais, né, do rádio, né? Grandes. E, cara... por ser Santa Bárbara Americana, realmente eu fico admirado, sabe? E hoje da safra nova, já que você está citando, temos o Júlio Vitorino. É uma descoberta, grande narrador hoje da Rádio Brasil, não é? Que está no rádio há muito pouco tempo e foi uma descoberta. Ele é da Rádio Brasil, verdade. Então é um grande
tem um grande potencial aí. E, Roberto, você é jornalista, está na Rádio Brasil, e eu vejo você muito calmo, sereno, mas às vezes eu vejo você meio que perder a paciência, assim, digamos, com vereadores, por exemplo. Já vi muito você descer a boca nos vereadores. E, cara, recentemente, nas últimas eleições, você se candidatou, né, a vereador. Você já tinha isso há muito tempo em mente? Como é que foi? Não. Foi uma coisa que surgiu assim, né? A partir de um convite, foi amadurecendo. Tanto é que eu me decidi sair candidato em abril. A eleição foi em novembro, em função da pandemia. Né? Não tinha como fazer campanha, né? Dizer que era candidato, sair para a rua, conversar com os eleitores. E a gente fez dentro do possível, né? Tive 645 votos numa primeira experiência. É claro que a gente sempre espera mais. Eu esperava bater aí na casa de 1.000 votos, mais ou menos, né? Nessa primeira. Mas a eleição é um negócio muito complicado, né? Às vezes você aquilo que você espera não se viabiliza, não concretiza, né? Mas quase entrou? Não. Eu fiquei como pelo coeficiente, assim, essas coisas, não? 8º suplente do partido. Ah, sim. Né? Que partido que foi? O PSD. E Não, o 4º suplente do partido. Né? eu fico imaginando, por exemplo, você entrando. Como é que seria? Tipo, jornalista, você tá no papel lá para cobrar e tal. Uhum. Como seria o Miyamoto, vereador, e outro Miyamoto, por exemplo, jornalista, ou qualquer outro jornalista, cobrando como você cobra, às vezes veementemente. Como é que seria você político e tendo lá um jornalista te cobrando? Como que seria? Você parou para pensar como seria a sua postura do outro lado agora do jogo? Eu acho que seria a mesma, né? Seria o Miyamoto vereador no rádio ou no jornalismo, né? Porque eu não vou mudar, né? Tendo um título de uma autoridade constituída no município, né? Porque eu penso o seguinte: eu, sendo político ou não, eu procuro sempre defender os menos favorecidos, né? Tem que ter o viés popular, né? Procurar sempre a justiça social. Eu acho que hoje o político, né, quando ele está em campanha, é uma coisa. A partir do momento que ele ganha, que ele é eleito, que ele senta numa cadeira, muda completamente aquilo que ele pregou numa campanha política, né? Então, eu acho que se eu fosse eleito, eu seria o Miyamoto, que estaria defendendo os direitos da população. Eu acho que na Câmara eu jamais votaria em projetos que prejudicasse a população, né? De antemão, votaria contra em todos. Aqueles projetos que são para prejudicar, de uma certa forma, a população, jamais teria meu voto, né? Então, mas dizem muito que quando você entra lá é diferente. Tem os grupinhos, Sim, os conchavos, claro. E você tem que voltar pra gente aqui, mais pra frente, você também poder passar o seu projeto, enfim, como que você, mesmo assim, você acha que não abriria mão do que você pensa? Não, eu acho que porque dizem que muda, né? É diferente quando está lá dentro. A Câmara, ela por tradição, ela sempre o prefeito tem a maioria, né? Porque quando um grupo do prefeito é eleito, ele tem geralmente a maioria dos votos, né? A maioria dos vereadores. Mas a Câmara que não tem uma oposição, né? Fica muito fácil, muito, muito tranquila, porque fica um rolo compressor. Sim. Tudo que o prefeito manda para a Câmara passa. Né? Não há um debate, não é uma discussão, né, de alto nível, inteligente. E o papel, né, do vereador é fiscalizar. Exatamente, né? É isso. Né? Independente de quem seja. Como diz até o Vini aqui, uma vez, o Eliel veio aqui, nos bastidores a gente estava conversando um pouco. Poxa, o vereador por si só é a oposição, né? Ele está ali para fiscalizar o prefeito, a prefeitura, o governo. E no último, se eu não me engano, uma vez que eu vi você bravo,
Era isso, os vereadores Não, votando porque contra a fiscalização, né? é porque você cobra uma postura do vereador. Aquilo que ele prometeu em campanha, ele não está cumprindo lá, né? Como parlamentar que tem que defender os interesses da população, ele está defendendo os interesses do prefeito, né? É por isso que você acaba, né, cobrando, né, alertando, né, e fazendo com que ele possa fazer uma reflexão daquilo que ele pregou em campanha, né? Vereador para defender o prefeito, nós não precisamos disso, né? Nós precisamos de vereador que atenda a população, que defenda a população, que investigue, que fiscalize o executivo. É esse o papel do vereador, né? E não se vender, né, por poda de árvore, por tapa-buracos. Isso nós não precisamos, né? Não precisamos desse tipo de vereador. E quando você viu que, não, vou ser vereador, você já tinha em mente projetos, alguma coisa em mente para fazer, para botar mãos na massa mesmo? Não, mas teria alguns projetos, mas evidentemente que seria, na verdade, o nosso trabalho, né? Eu acho que o mais importante é aquele trabalho de ter uma linha, né? É uma linha e seguir. Você né? se imaginou que em área você ia atuar mais? Não, eu acho que é mais a área social, né? Principalmente nas áreas tradicionais, da saúde, educação, né? Transportes, área social, que nós estamos precisando bastante, né? É onde precisa de um olhar mais atento de uma autoridade constituída, né? O povo está sofrendo muito, então é isso que a gente tem que estar sempre do lado do povo, né? Não é só na época de campanha política, de fato você está defendendo os interesses da população mais necessitada, mais carente, sobretudo nessa época de muita crise, de muitas necessidades, onde esse pessoal precisa de maior atenção, de maior cuidado, né? E próximas eleições? Vai se candidatar de novo? Não sei. Sei lá, esse seu discurso aí tava parecendo que sim, hein? Não, é claro, né? É claro que você faz uma tentativa, você entra, a pessoa fala, bom, você teve uma boa quantidade de votos, na próxima, quem sabe, né? Mas eu honestamente, eu não sei, porque é muito difícil, né? Você dizer, olha, eu vou ser candidato, porque eu não faço campanha antecipada, né? Eu não faço campanha que nem... Tem muita gente que fica trabalhando durante vários anos para poder, lá na frente, ser candidato, né? Eu não fiz, né? Quando saí na primeira vez, não pretendo fazer. Faço meu trabalho no dia a dia na rádio, né? Não tem nenhuma intenção por trás disso. É apenas fazer aquele trabalho que eu faria normalmente, independente de estar ou não político, né? E esse ano, eleições para deputado federal. Vários nomes aqui na região. Quem você acha que alguém aqui da região entra? Como é que você vê, como que você faz a leitura aqui dos candidatos aqui da região? Eu acho que a região sempre Denis, tem representante, né? Eliel. Temos Você acha que entra? bons candidatos, né? Tem boas condições de serem eleitos, né? Mas é muito difícil cravar, né? A região tem... Você, por ser da Rádio Brasil, você já está meio ressabiado, né? Você não vai cravar. A região tem condições, né? Mas só, por exemplo, Santa Bárbara, ou Americana, né? A mais votada aqui, na época passada, foi a Janaína. Então, quer dizer, não foi uma pessoa, um candidato da cidade ou da região, foi de fora, né? Então, o pessoal, nesse tipo de eleição, os eleitores votam muito em candidatos que não são da cidade, ou não são da própria região. Então, é muito difícil, né? E hoje, uma eleição para deputado, você só o voto da cidade, às vezes, não consegue te eleger, embora a cidade tenha condição de te eleger, né? Tem cidade, Santa Bárbara, por exemplo, tem condição de fazer 2 deputados federais, 2 estaduais. Será? Isso se a população se unisse. São 130, mais de 130 mil votos válidos, né? Eu fico meio... Mas é aí que tá. Pulveriza muito. Sim. Então, quer dizer... Divide muito. Divide muito e quer dizer ninguém entra, né? Mas eu fico... Qual a real importância da nossa região ou da nossa cidade ter um candidato, ter um candidato eleito, um deputado? O que, de fato,
há de melhorias? É questão de representatividade política, né? Santa Bárbara, há muito tempo carece. Nós tivemos apenas um. E esse um ficou apenas 2 anos, que foi o Zé Maria. Depois ele veio para a prefeitura, né? Então deixou a Assembleia, né? Foi eleito deputado. E depois de lá para cá nunca mais tivemos, né? Um representante, temos sim, os deputados da região ou aqueles de fora, que, vez por outra, destina alguma emenda para o município, mas não temos um do município, né? Se tivéssemos um do município, é claro que a cidade seria beneficiada com muito mais recursos, muito mais fácil, né? Mas você fica dependendo dessas emendas aí de outros deputados da região ou de fora, né? Então seria principalmente a representatividade política, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque é defender os interesses do município, né? Na esfera estadual ou federal. Roberto, muito obrigado pelo papo. Eu fazia muito... Antes de começar esse projeto, eu já tinha em mente chamar você. Muito obrigado, eu que agradeço. Para tirar essas curiosidades sobre a sua carreira, para falar um pouquinho sobre jornalismo, sobre rádio. Muito, muito obrigado, Roberto, por se fazer presente aqui hoje, para atender o meu convite. Muito obrigado. Sou realmente muito, muito, muito grato. Eu que fico, né, agradecido pelo convite, né, de ter participado desse programa, né, e desejar a você muito sucesso, né, na sua caminhada, obrigado. No seu projeto, né, e foi um prazer participar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. É isso. E queria deixar alguns recados aqui para finalizar. Você que está assistindo esse episódio pela primeira vez, dá essa força para a gente no nosso canal. Vai lá, curta, se inscreva no canal para a gente continuar fazendo esse programa e trazendo mais pessoas interessantes como o Roberto Miyamoto. Queria agradecer também meus apoiadores, ao Beto e ao Alex do Grupo House. Também queria agradecer também ao restaurante e marmitaria Dona Laura e também ao Doutor Barbeiro e Associados lá na rua 15 de novembro. Então é isso, galera. Muito obrigado. Siga lá o nosso canal também no Instagram e valeu!